Fala pessoal, voltando aqui à nossa maratona direcionada ao MP Amapá, a gente vai falar aqui um pouquinho, né, sobre o perfil constitucional contemporâneo, o que é isso? Atual, tá? Do Ministério Público. Vou falar para você em conjunto com a LC 79, porque é o nosso objeto de estudo aqui. O perfil constitucional do Ministério Público, ele é muito interessante, tem bastante detalhes a serem estudados. Mas como o foco hoje, né, é mais aí uma apresentação geral do conteúdo e dos aspectos principais, eu não vou aprofundar. A gente tem uma aula específica no curso falando de todos esses itens aqui. Então o que eu quero que você veja aí? O Ministério Público, ele é tratado, tá, como uma instituição, perfeito? Aqui no que tange a legislação do Ministério Público, a gente não trata o Ministério Público como um poder, não trata como um ente, não trata como um órgão. Porque se eu falasse que ele é um órgão, ele seria um pedaço de alguma outra instituição, e não é. O MP é a própria instituição. Perfeito? Lá em direito administrativo, você vai estudar a teoria do órgão, o professor vai falar que é um órgão, mas é daí a teoria do órgão, não tem nada a ver com a nossa matéria aqui, ok? Só para não gerar confusão. Então, a gente trata como uma instituição. Essa instituição, ela é permanente, tá? Deixa eu anotar aqui duas coisas, tá? Instituição, porque não é um poder, não é ente, e não é órgão, tá? Não é um órgão também. Ela é permanente porque ela sempre está disponível. Ah, tá sempre nada, professor, e nos fins de semana, e à noite. Então, tá disponível sim. Existe um negócio chamado plantão. Tanto o Judiciário quanto o Ministério Público estão de plantão para demandas urgentes. Vamos utilizar o exemplo aí, né, bem comum da pandemia, que tem ocorrido bastante. Leito. Tem que providenciar leito. E aí o pessoal aciona o MP determina que o Poder Público Municipal providencie. Tá? Isso acontece bastante. Durante o tempo que eu exerci, durante os 8 anos que eu exerci a função de técnico judiciário cumpridor de mandados do TJ Paraná, hoje eu exerço outra função, outras atividades, né? Eu exerci a função de oficial de justiça. E toda vez que eu ficava de plantão, porque fica lá um juiz, um escrivão, um oficial de justiça, um promotor e um assessor de promotor. Toda vez o que tinha lá, saía 10 mandados no plantão, 9 era de leito. Não, 8 era de leito. E 2 era de Marinha da Penha, afastamento do lar. Era o que mais saía em plantão. Tá? Saía outras coisas. Às vezes eu peguei uma integração de posse, enfim, mas, né, muitas vezes eu estava lá em casa de madrugada, tocava o telefone, aí tinha que pegar e imprimir o mandado, atravessar a cidade lá para a central. Né? Com a pandemia, isso modernizou. Então, atualmente a gente faz isso por WhatsApp. Antes também podia, antes não podia. Agora pode passar por WhatsApp lá para quem fica de plantão na Secretaria de Saúde. Tá? Então, nós temos isso aqui. Ó, é essencial a função jurisdicional do Estado. Lembra do que eu te falei aqui? Deixa eu voltar. Nesse primeiro quadro. Tá? Então, o Ministério Público é essencial a função jurisdicional. Quem tem função jurisdicional, né, é o Poder Judiciário. Tá? É o Poder Judiciário que tem a função jurisdicional. E o MP é essencial para essa função. Lembra o exemplo que eu te falei do homicídio? Alguém tem que denunciar, alguém tem que ser, né? Se me permite a palavra aí, tem que ser saco roxo para denunciar esse cara aí. E aí, né, tem que ir lá fazer. E tem as promotoras também, né, claro. Aqui é a expressão que a gente usa essa expressão aqui no Sul para todo mundo. Piar o menino, a gente fala piar aqui, ou guria, né? E as promotoras são, também aqui são muito, eu conheço vários, né? Porque nesse meio do judiciário, aí você acaba conhecendo todo mundo. Olha, é difícil, né?
O pessoal exerce um trabalho muito legal. Então, tem que ter coragem. Você imagina, cara. Por que tem... Olha a coragem desse homem, dessa mulher que está exercendo a função. Denunciar o cara, denunciar um dos maiores traficantes do Brasil, contrabandistas, lavagem de dinheiro, homicidas, chefes de facção, membros de facção. Olha a coragem dessas pessoas. Tem que ser muito corajoso mesmo, né? Tem casos aí de juízes, promotores aí que, né, assim, que são ameaçados e tal, isso é normal. Mas às vezes é só para assustar mesmo, porque quem ameaça não costuma executar. Perfeito? Então, é essencial para essa função. Falando aí em coragem, uma vez eu peguei um mandado, era para prender, né? A polícia não achou, e aí o juiz mandou, o MP pediu e o juiz mandou eu lá prender. O cara tinha uns 20 homicídios nas costas, eu falei, eu não tenho essa coragem não, tá? Tenho essa coragem não. Tá? Então aí eu fui lá e deixei lá no batalhão, eles foram. Gente, aqui ó, então é essencial essa função jurisdicional, ok? E aí fala, incumbindo-lhe, e a gente tem aqui, defesa da ordem jurídica. Ordem jurídica é o respeito às leis e a Constituição. E as Constituições, né? Porque a gente tem uma Constituição Federal e temos a Constituição Estadual. Né, Constituições estaduais. Então, defesa da ordem jurídica nada mais é do que isso. Do regime democrático. Putz, muito se fala em ditadura, né? Não vamos adentrar as discussões político-partidárias aí, também questões de tribunais superiores, porque não é o nosso objetivo. Até se você quiser passar no concurso, eu desligaria a televisão. E nem eu teria mais site de notícia. Seu foco é outro no momento. Então, a defesa do regime democrático é quando a gente não pode exercer o nosso direito, né? Por exemplo, votar e ser votado, manifestação, direito de manifestação, né? Enfim, direito de ir e vir. Democracia é isso. Então, tem que o Ministério Público defender ali contra os eventuais abusos, ok? E dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Direito à vida, né? Direito aí, né? Aos direitos coletivos que a gente fala, ao meio ambiente, ao patrimônio, né? Defesa disso. E os individuais indisponíveis. Indisponível é aquele que você não pode dispor. Dispor da vida, por exemplo. É um direito. Perfeito? Se alguma pergunta de prova falar para você que direitos individuais disponíveis quando forem homogêneos, glória, o que é isso? Deixa eu pôr aqui. Vamos passar para o próximo slide primeiro, tá? Então, vamos primeiro marcar instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, defesa da ordem jurídica, do regime democrático, interesses sociais e individuais indisponíveis. Só que o Ministério Público pode, né? O individual indisponível é aquele que você não pode dispor. O direito individual disponível é aquele que você pode dispor. Geralmente patrimônio, né? Você pode dispor do patrimônio. Então o Ministério Público pode atuar na defesa dos direitos individuais disponíveis? Pode. Pode quando estes forem homogêneos e tiver ali relevância e interesse social. Feito? Tem súmula, a gente estuda súmula no curso, tudo. Mostra para você lá os julgados do STF, STJ. Ok? Mas então eu vou adicionar aqui, tá? Também interesses individuais disponíveis homogêneos. Perfeito? Quer um exemplo? Eu sei que você quer um exemplo. Aumento da tarifa do transporte urbano. Veja, você vai ter que pagar mais para passagem, né? Ou seja, patrimônio. Patrimônio é direito disponível. O que o Ministério Público, né, quer saber que aumentou a tarifa de ônibus? Por quê? Ela tem interesse social. Olha a quantidade de pessoas que são, né, ali abrangidas por isso. Aumento da tarifa escolar, aumento do plano de saúde, tá? Então, são esses interesses. O MP é parte legítima para intervir ali, inclusive, tá? Nesses aumentos abusivos. Aí é direito aqui, ó.
disponível homogêneo. Ou se fala direitos individuais homogêneos, tá? Então vai pegar nessa linha. Ele vai perguntar, já viu, acho que está aqui essa questão. Deixa eu ver se está no material, senão eu falo para vocês. Tá? Vamos lá. O MPU é instituição permanente? É sim. Até aqui está correto. Quando eu colocar MPU, se faltou alguma questão a adaptar, você entenda como MP, tá bom? Que as regras do MPU e MP são iguais. Aqui nesse começo. Então, o MP é instituição permanente, essencial ao exercício de todas as funções do Estado Democrático de Direito. Você acha que está certo ou está errado? Está errado. Por que está errado? Olha aqui, ó. Vou voltar. O MP é o quê? Essencial à função jurisdicional do Estado. E não a todas as funções. Que nem diz na questão aqui, ó. Isso aqui que é o erro, ok? Outra questão. De acordo com a Constituição Federal, o Ministério Público é instituição permanente que integra as funções essenciais da Justiça conjuntamente com a Defensoria. A gente já fez, né? Essa tá certa aqui. Bacana? Aqui vai ter os slides do que eu já te expliquei. Vamos repassar porque isso aqui é bem importante. Então, o MP é uma instituição, deixa eu mudar a cor aqui do meu marca-texto. Então, não é um poder, também não se vincula, não é um ente, não é um órgão, ok? Vamos lá. O que é permanente? Entende que não é temporária, ela vai existir sempre, vai estar sempre disponível. Posso retirar a existência do Ministério Público da Constituição? Posso ir lá fazer uma emenda constitucional suprimindo a existência do Ministério Público? Não posso. Então o artigo lá 127, 128, 129, 130 e 130A que falam do Ministério Público e do CNMP são cláusulas pétreas, não diretamente. Porque funciona o seguinte, você viu que o Ministério Público tem funções bem importantes, então vai exercer a defesa do regime democrático, vai exercer a defesa dos direitos indisponíveis, enfim, várias coisas importantes, ou seja, coisas que estão dentro daquele rol do artigo 5º da Constituição. Direitos e garantias fundamentais aqui. Então o Ministério Público atua basicamente nisso aí. Se eu tirar a existência do Ministério Público, a população vai ficar desassistida na defesa dos seus direitos fundamentais. Então, indiretamente, a gente não pode tirar a existência do Ministério Público do texto constitucional, enquanto estiver vigente, é claro, a Constituição Federal de 88. Se a gente tiver uma constituinte aí e criar uma nova Constituição, e nessa nova Constituição não tiver o Ministério Público, é uma nova ordem jurídica, daí pode deixar de existir, ok? Então tá aqui a explicação, perfeito? Então é essencial a função jurisdicional, então já explicamos isso também. Coisas interessantes, né? Exerce funções distintas do Poder Judiciário? Claro, no Judiciário a gente tem o juiz julgando, no Ministério Público a gente tem a figura do promotor fazendo a investigação. O Ministério Público pode investigar? Pode. A função investigativa ela não é privativa, exclusiva da polícia. O Ministério Público tem poder investigativo. O que o Ministério Público não pode fazer é instaurar o inquérito policial. O inquérito policial aí é privativo lá, exclusivo da autoridade policial. Ok? Mas o Ministério Público tem instrumentos próprios. Temos o inquérito civil, por exemplo, dentro do MP. Temos vários instrumentos que o Ministério Público utiliza ali como investigação. Joia? Isso não está nas suas aulas, porque isso é regulamentado por resoluções do CNMP e resoluções do MP-Amapá. A não ser que lá, se o edital for retificado, e começar a cobrar ali de você as resoluções específicas. Tipo no MP Rio, que teve aí algum tempo esse concurso. Essa pandemia eu perdi totalmente a noção de tempo. Tá? Então, MP Rio tinha lá tinha 22
ou 28 resoluções. E aí tinha todos esses instrumentos aí. O inquérito criminal, que era instaurado, o inquérito civil público e por aí vai. Joia? Princípio da inércia. O que é o princípio da inércia? Vamos lá. Vamos dizer que o juiz está passando, viu o cara matando o outro. Vagabundo! Pá! Né? Não sei por que dá uma baixadinha, né? Enfim, matou. O juiz, epa, eu sou o juiz, você está preso, matar alguém, sei lá, Código Penal, quantos anos, já pra cadeia. Isso não acontece. O juiz, né, ele tá querendo prender esse cara porque ele assistiu. Ele não pode nem julgar o processo. Aplica-se ao judiciário o princípio da inércia. Isso quer dizer que ele precisa ser provocado. Não é falar assim, ó, ô judiciário, você não tem coragem, seu vagabundo, né? Você não tem moral. Não é isso, provocar. A gente provoca o judiciário por meio das peças processuais, dos instrumentos. Então, se eu vou, por exemplo, eu tive um acidente de carro, né? Um acidente de carro. Como é que eu vou provocar o judiciário para julgar? Dependendo do valor, eu posso eu mesmo ir ao judiciário e se for até 40 salários mínimos, eu vou direto no juizado, vou contar tudo lá verbalmente, um servidor ou um estagiário vai reduzir a termo, reduzir a termo é pôr no papel o que você está falando, e aí vai para o juiz julgar. É a sua peça inicial, né? A sua peça inaugural. É a petição inicial. Petição é isso. Petição é o pedido. Agora, se for lá mais de 40 salários mínimos, precisa de advogado, ele vai por meio também da peça inaugural, da petição inicial. No âmbito do Ministério Público, desculpem, deixa eu tomar uma água aqui, tá feroz, né? No âmbito do Ministério Público, o Ministério Público, ele vai fazer o quê? Por exemplo, numa ação penal pública, ele vai provocar o judiciário por meio da denúncia, tá? Por meio da denúncia, ok? Então, o que é o princípio da inércia? O judiciário precisa ser provocado para iniciar o processo. Depois do processo tem o impulsionamento oficial, né? Que daí a tramitação, veio, denúncia, agora vai, autua, cita, tira a certidão, vem contra-resposta, não sei o quê, marca audiência, aí tem o impulsionamento oficial. Mas para iniciar esse processo que o juiz viu na frente dele, o juiz não pode fazer isso. Ele vai ser chamado, é claro, evidentemente, se for o caso, como testemunha. Joia? Fazer como testemunha. Então, ao MP não se aplica o princípio da inércia. O promotor está aqui, ó, está comendo, está almoçando em frente à televisão, viu lá, a empresa está colocando adesivo na loja lá, o pessoal reclamando que está mentindo na promoção. O promotor já, eita caramba, isso aí, CDC, propaganda enganosa, o promotor já pode ligar, pode já ele ir lá e pegar, ele pode pegar reportagem para iniciar a investigação. E essa investigação, inclusive, é juntada aos autos depois. E direto, cara, eu pego lá, eu trabalho na vara criminal, então chega lá, tem lá, né, a gente tem que ir lá, pegar no site de notícia e anexar a notícia aos autos. Tem direto isso aí. Tá? Então o promotor, ele age, tá? No judiciário inerte e para iniciar o processo, mas não se aplica o princípio da inércia ao MP. O MP pode condenar alguém, já falei para você, ele não tem o poder de dizer o direito, porque ele não tem jurisdição. Quem tem jurisdição? Poder Judiciário. Poder Judiciário. O Ministério Público vai atuar como autor do processo, não vai? Vou te falar que ele também pode atuar como fiscal. Fiscal é o que se chama aí de custos legis, é o fiscal da lei. Em alguns processos, o que vai acontecer? Ele não é autor do processo, mas envolve demanda de interesse social, ele pode participar fiscalizando os atos processuais. Joia? Ele pode fazer. E eu vou te falar mais. Né? Há alguns autores aí, algumas vertentes, que defendem que o MP pode, inclusive, ser réu do processo. Tá? Pode ser réu do processo também. Mas isso não é uma discussão para hoje, não. Joia? Não é uma discussão para hoje. Basicamente, ela atua como autor e atua como fiscal da lei. Tá?
atua como fiscal. Bacana, atua como fiscal. Fiscal é fiscalizando. Esses dois aqui já tá de bom tamanho aí para para você saber para a prova. Perfeito? Vamos lá, que mais? Atua na jurisdição contenciosa quanto na jurisdição voluntária. Gente, o que é isso? Na contenciosa é quando existe um conflito, tá? Né? Uma parte quer uma coisa e a outra parte não quer nada, né? Que é o contrário, autor e réu, né? Então, na contenciosa existe um conflito, ó, né? Bater o carro, eu vou pagar, não vou pagar porque você que é um vagabundo, pilantra e tal, você que tem que pagar. Existe um conflito, não tem? Eu não estou falando das vias de fato, existe um conflito de interesses antagônicos. E daí isso é jurisdição contenciosa. Na jurisdição voluntária, não existe um conflito. Até parte da doutrina fala que não existe partes nesse processo. Vou te dar um exemplo bem comum. Se você for, né, casar, é uma bênção casar, né? Se você vai casar, lá você tem que escolher o regime de casamento. Comunhão parcial, comunhão universal, separação universal de bens. Se você escolher a comunhão universal de bens, e no futuro você quiser abrir uma empresa, você e sua esposa serem sócios, não pode. Nesse tipo de regime não comporta. Aí você tem que alterar o regime de casamento. Veja, para escolher o regime, você faz no cartório de registro civil. Não precisa de autorização de ninguém. Mas para alterar este regime, você precisa da autorização do juiz. Então o casal vai, ingressa com o processo, é claro, por meio de um advogado, né? Não existe conflito, eles querem, em tese, a mesma coisa, que é mudar o regime de casamento. E daí o juiz vai nesse processo, vai ouvir eles e tal, corre o processo normalmente, e o juiz vai mandar abrir vista para o MP. O MP tem que se manifestar nesse tipo de processo. É uma jurisdição voluntária, então o MP também atua nesse tipo de processo. Joia? Agora eu vou te falar, vou te perguntar, né, na verdade. O Ministério Público é essencial à função jurisdicional do Estado. Será que ele participa, então, de todos os processos judiciais? Olha, vamos dizer que em tese deveria, mas não tem efetivo. Vamos pegar o exemplo do acidente de carro de novo. Né? Deu um prejuízo lá, sei lá, o cara bateu na Land Rover, do Range Rover do outro cara lá, né? 25 mil a lanterna daquele carro lá. Já? É isso aí mesmo. E veja, é um valor até que alto, mas existe interesse da sociedade? Tá fazendo mal para alguém e tal? É um conflito entre duas partes. O Ministério Público não vai participar desse processo. Agora, sei lá, ele pegou e deu um tiro na lanterna. Putz, aí já é outra história. Essa arma do cara, né, ele tem porte para estar na rua com ela, é registrada, né, enfim, aí já envolve o interesse social e aí sim o Ministério Público vai atuar porque existe ali, né, porte legal de arma de fogo, é crime. É crime. Vai? Então, não, deixa eu colocar aqui. Participa de todos os processos? Não. Ok? Já falamos aqui do fiscal como parte. Então, o MP, gente, ele sempre vai atuar defendendo os interesses da sociedade. Vai ter perguntas de prova falando que o MP vai defender os interesses da prefeitura, do governador, do estado, da União. O MP não defende os interesses do poder público. Para isso existe a advocacia pública. O MP não defende os interesses do governo, é proibido, não pode nem prestar consultoria jurídica. Ela não pode. Então ele sempre vai defender os interesses da sociedade e não do governo. Vai? Outra coisa, a gente já sabe que vai atuar judicialmente, né, no processo e tal. Mas a gente precisa saber que ele também vai atuar extrajudicialmente. Esse extrajudicialmente é o quê? Ó, ao nome, extra. Então é fora do processo. Vai fazer termos de ajuste de conduta, questões administrativas e por aí vai. Tá? E por aí vai. Joia? Então ele vai atuar também
questões aí. Por exemplo, aqui nós temos o núcleo da promotoria dentro do negócio do PROCON. O PROCON tem o atendimento ali da população. E nós temos ali o núcleo da promotoria atuando junto, que é o promotor na defesa, né, dos direitos dos consumidores. Então vai ter lá para ajudar. É isso. E aí pega, liga para a empresa e aí dá aquele bafafá todo. Vamos lá, questão. O MP é responsável privativamente pela defesa dos direitos sociais, individuais, indisponíveis em juízo. Gente, o que o MP tem privativamente é a propositura da ação penal pública, tá? Ação penal pública. Ele não vai defender todos os interesses aqui, né, sociais, ele não é o que, ó, ele não é privativo. Existem outros entes legitimados, tá? Por exemplo, sei lá, Defensoria Pública, né? São os legitimados. Então ela está errada, tá? Porque não é privativa. Próxima. O MP é responsável pela defesa do regime democrático e da ordem jurídica, integrando a estrutura do judiciário. Não. Tá? Já falamos da jurisdição contenciosa e da voluntária. A finalidade, né, a atuação. Ela pode ser preventiva. Então, eu vou contar o exemplo da minha cidade, que estava construindo um shopping, um primeiro shopping. Né, a gente tem um shopping aqui, mas não é shopping. Tem lá, estava construindo um shopping grande do lado do Lago Municipal. E aí o Ministério do lado do MPF. O MPF falou, putz, vamos verificar as licenças disso aqui. Verificou que tinha irregularidades nas licenças. Então, antes de construir o shopping, né, o MP já entrou na jogada e falou, ó, isso aqui, mas tem que fazer mais isso, atendeu a legislação aqui, atendeu, mas tem que fazer mais isso, entendeu? Então, ela atua preventiva, antes que o dano ocorra. E ela atua também como repressiva. Depois que o dano ocorreu, o MP também vai atuar. Perfeito? Joia? E aí a gente vai finalizando aqui, pessoal, tá? É um assunto hoje aí que a gente precisa finalizar sobre os interesses. E vou entrar nesse último assunto aqui, tá? Sobre a atuação. Então, ó, defesa da ordem jurídica, já falamos. Defesa do regime democrático, já falamos. Defesa dos interesses sociais, ó, meio ambiente, patrimônio, consumidor e por aí vai. Individuais indisponíveis, aqueles que não podem ser expostos, você não pode vender. E chegamos aqui ao direito individual disponível, somente se ele for homogêneo. Homogêneo atinge mais de uma pessoa, tem relevância social. E os exemplos que a gente já colocou para você anteriormente. Ó, tá aqui a súmula que eu falei. O MP tem MP, veja, Ministério Público. Então, tanto o MPU quanto o MP dos Estados. Tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviços públicos. Então, aumentou a água, né? Ah, mas não é o Estado, é um agente delegado aqui, tá? Delegado de serviço público. É um serviço, prestação de serviço público, o MP pode atuar. Conta de água, conta de luz, gás, petróleo, né? Tudo, transporte urbano, escolar. STF também já teve a oportunidade de se manifestar. O MP tem legitimidade ativa para defesa em juízo dos interesses individuais homogêneos, quando impregnados de relevante natureza social. Joia? Tá aqui os exemplos. Perfeito? Então, o MP tem legitimidade para a defesa de qualquer direito difuso, qualquer direito coletivo estricto sensu e direitos individuais homogêneos, sejam direitos indisponíveis ou sejam direitos disponíveis de interesse social. E para finalizar mesmo agora, eu quero falar do ombudsman. O ombudsman é uma figura conhecida como defensor do povo. Pelo que eu já te falei até agora aqui, nesse tempinho aí, de 1 hora de aula, você acredita que o Ministério Público é defensor do povo? Tic-tac, tic-tac, o relógio está correndo. Né? Ó, tá aqui, ó. Uma das funções é zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos, dos serviços de relevância, promover medidas necessárias à sua garantia, viu? Claro que o MP é o defensor do povo.
Então a gente pode classificar o MP como ombudsman, um defensor do povo. Perfeito? Só que isso não torna ele o único legitimado, tá? Existem outros legitimados. Ó, questões. O MP atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses em direitos individuais interesses e direitos sociais individuais indisponíveis. Tá certa, né? Sem problema. O MP tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos dos idosos. E aí, o que você acha? Tá certo ou tá errado? Tá certo, ó. Ele falou. Homogêneos e dos idosos, também tá certo. Incumbe ao Ministério Público, por delegação constitucional, representar a União. Já te falei que ele não representa, não defende os interesses aí do governo, né? Então tá erradíssima, tá erradíssima. O MP detém legitimidade para postular em juízo direitos individuais homogêneos, quando estes não se enquadrem como subespécie de direitos coletivos indisponíveis e desde que haja relevância social. É bonito, é lindo, é difícil, mas tá certo também, tá? Ó, direitos individuais homogêneos. É uma subespécie de direitos coletivos indisponíveis, tá? E tem relevância social? Tá certinho. Incumbe ao Ministério Público, entre outras importantes delegações constitucionais, a defesa do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis. Eu acho que tá certo, e você? Tá certo também, tá? Fechado? Pessoal, a gente vai finalizando aqui a nossa aula, uma aula revisão, uma aula introdutória, né? Nós temos que estudar no seu concurso a Lei Complementar número 79, que fala a lei orgânica. Então ela vai falar de muitas coisas. Autonomias, princípios, organização, competências, como é escolhido, por exemplo, lá os membros do colégio, os membros do Conselho Superior, o Procurador-Geral, né, de Justiça, tudo isso está lá nesta lei orgânica. E ela, é claro, é objeto de estudo do nosso curso, né, que você encontra no Estratégia Concurso, somente, exclusivamente na Estratégia. Aula em vídeo, você vai ter os vídeos lá. E também vai ter o livro digital, que é aula em PDF, que tá massa pra caramba, tem muita questão. E tem que treinar, perfeito? Eu vou ficando por aqui, tá? Deixa eu só deixar aqui se ficou alguma dúvida. Assisti tua aula tal dia, né? Então, ó, pode falar comigo nas redes sociais que eu estou mais presente, são essas duas. Né? No YouTube e Facebook eu nem sei se tem, mas YouTube tá lá o canal, né? Não sei se você está assistindo esse vídeo no Estratégia ou no meu canal do YouTube, que vai para lá também. Tá? Então esse vídeo também vai ser posto na plataforma, caso você queira assistir de novo depois. E nós temos aí, só lembrando você que ainda não participa, nós temos um grupo no Telegram específico do MP Amapá, tá? Específico para concursos de servidores do MP Amapá. Então se inscreve lá no Telegram, você vai receber algumas dicas, alguns materiais gratuitos. Não tem história de ficar vendendo nada para você depois, tá? Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus. Até a próxima.